Você sabe utilizar a correspondência aproximada nas funções proc, procv e proch? Assista este vídeo e descubra como se faz. No vídeo anterior, apresentamos como utilizar as funções proc, procv e proch, utilizando como referência a correspondência exata, ou seja, foi passado para as funções de procura uma data e ele só poderia retornar os valores relacionados a esta data. Caso eles não encontrassem a data indicada, eles retornariam uma mensagem de erro. Mas existem alguns casos onde o valor procurado não se encontra na base de dados. Aí, neste cenário, as funções de procura retornarão o resultado mais próximo do ideal. E isso é a correspondência aproximada. Sua utilização é muito comum quando se procura valores em intervalos numéricos. Neste segundo caso, vamos estudar a correspondência aproximada para a função proch. Usaremos o mesmo exemplo anterior. Nesta tabela, encontramos informações para alguns alunos de uma academia. E baseado no índice de massa corporal de cada aluno, queremos saber seu estado físico atual, que é o tipo de regime que o aluno deve adotar. Mas observe que neste caso, a tabela que contém os dados está montada na posição horizontal. Por isso, vamos utilizar a função proch. O conceito é o mesmo do exemplo anterior. Com o índice de massa de 0 a 18, o estado físico do aluno é muito magro e o tipo de regime. Com o índice de massa de 19 a 24, o estado físico do aluno é normal e não precisa fazer regime. Com o índice de massa de 25 a 29, o estado físico do aluno é de sobrepeso e o tipo de regime é para controle de peso. Com o índice de massa de 30 a 39, o estado físico do aluno é obeso e precisa fazer regime para perder peso. Com o índice de massa de 40 em diante, o estado físico do aluno é de obesidade grave e precisa urgentemente fazer um regime para perder peso. Lembrando que, neste caso, a montagem deve ser sempre feita em ordem ascendente, para maior precisão das respostas. Baseado nestas referências, vamos identificar o estado físico da primeira aluna. Mas antes, vamos aproveitar e colocar um nome nesta tabela, para facilitar a execução deste cálculo. Selecione toda esta tabela, pressionamos a tecla Alt F3 e note que a caixa de nomes entra em modo de edição, pronta para registrar o nome do intervalo. Vamos colocar tabela base, unindo as palavras por underline. Lembrando que intervalos nomeados não aceitam espaços. Para maiores detalhes a respeito sobre intervalos nomeados, consulte o vídeo neste curso de Excel básico. Acionamos a função proch. No primeiro argumento, o valor procurado, indicamos o índice da massa corporal da primeira aluna. O próximo argumento solicitado é o número índice da linha, ou seja, qual o número da linha onde se encontra a resposta procurada. Observe que esta tabela possui 3 linhas. Cada linha recebe um número de identificação. Queremos encontrar o valor que está armazenado na linha 2, referente ao estado físico. Então, digitamos o número 2. Inserimos ponto e vírgula. E o último argumento é o procurar intervalo. Este é o ponto principal desta demonstração. Note que o IMC da primeira aluna é 21, e este valor não se encontra na nossa tabela de referência. Se escolhermos a opção verdadeiro, correspondência exata, ele nos retorna a mensagem de erro, pois o valor 21 não se encontra na nossa tabela. Então, neste cenário, ao invés de usarmos a correspondência exata, devemos escolher a opção verdadeiro. Observe que ele retorna o resultado corretamente. Vamos repetir o mesmo procedimento para o próximo aluno. Acionamos a função proch, indicamos o IMC do segundo aluno, ponto e vírgula, indicamos o nome da tabela onde o Excel fará a procura, ponto e vírgula. Em seguida, indicamos o número da linha que contém a resposta procurada, neste caso, linha 2, ponto e vírgula. E no argumento procurar intervalo, devemos escolher a opção verdadeiro, pois o índice de massa do segundo aluno não se encontra na tabela de referência, e arrastamos para que os demais índices sejam calculados. Vamos adotar o mesmo procedimento para encontrar o tipo de regime baseado no IMC de cada aluno.